Pronto. Obrigado, Bruno. Gentileza sua aí, os elogios. E foi muito bom eu entrar um pouco antes, né? Ouvi aqui o professor Edilson, né? Não conhecia, não conhecia de imagem, né? Eu conhecia só de fala do Bruno, né? Falava muito bem de Vossa Senhoria. E interessante, professor Edilson, a gente compartilha coisas parecidas, né? O Bruno, a sua fala aqui agora, de fato, né? Eu defendo, né? Uma ciência social. Eu diria até o seguinte, que eu sou muito mais cientista social do que sociólogo, trabalho também com a ciência política, porque eu acabo entrando num híbrido de várias coisas. Só um minutinho, que eu estou bem aqui em casa, a gente tem alguns... É rápido, 10 segundos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hora ou outra, né, eu saio um pouco do meu campo, entro no campo dos outros, né, e vou tentando fazer isso. Eu gosto de dizer que nós, né, enquanto cientistas sociais, temos que aprender a costurar, né, o empírico com o teórico, né? A gente não ficar, eu gostei da sua fala quando você colocou a questão da etnografia como a parte, né, ou seja, onde o antropólogo vai exercer, porque às vezes a gente acaba caindo muitas vezes nessa questão teórica, né, demais, e acaba se afastando, né, dos nossos objetos, né? Só que eu vou decepcionar também um pouco aqui você aqui, da seguinte forma. Eu faço uma análise hoje aqui da questão da religião, faço uma análise a partir de evangélicos e católicos, e a partir de um fenômeno chamado conservadorismo, e como o Bruno colocou, trabalho com métodos quantitativos, e vou utilizar o ESEB, né? O ESEB, para quem não conhece, é o Estudo Eleitoral Brasileiro. Ele é feito toda vez que a gente tem uma campanha eleitoral. Ao final dessa campanha eleitoral, quando termina, né, o CESOP da Unicamp, né, Centro de Opinião Pública, faz uma espécie de licitação, e nessa licitação ele vai selecionar um instituto de pesquisa. Esse instituto faz coleta de dados, já sabendo que a pessoa em quem ela votou, né, que a eleição já ocorreu. Então, não vou me delongar muito aqui, eu vou compartilhar aqui, Bruno, certo? Deixa eu pegar bem aqui. Vocês conseguem ver? Sim, Robert. Não sei se dá para ver. Deixa eu olhar aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Pronto. Eu dei uma pequena mudada aqui, Bruno, porque há um tempo eu estava numa empreitada de fazer um artigo. Esse artigo aqui é um artigo ainda em construção, né? E todas as críticas que vocês fizerem serão muito bem-vindas para que possa melhorar. Então, bora lá. A ideia é trabalhar uma métrica, né, de conservadorismo, mas uma métrica a partir do que eu estou chamando de um índice, né? Vou explicar para vocês aqui o índice. A minha ideia é misturar aqui a religião, o voto, né, o conservadorismo moral no Brasil, a partir de uma questão que o próprio ESEB traz, que é a frequência religiosa, né? Frequência religiosa e o voto, né? E o voto em Lula e Bolsonaro no ESEB de 2021, na eleição de 2022, a partir dos dados do ESEB de 2022. Então, uma problematização, né, que está bem curto, mas é bem longo. Os evangélicos, eles cresceram bastante, né, seja no Brasil, e começaram também a associar algumas agendas denominadas de conservador, né, conservadora, né? Essa agenda conservadora, ela está inscrita no campo da sexualidade, né, da questão, por exemplo, criminal também, né, ou seja, a favor da pena de morte, né, na escola, né, quando a gente vai colocar, é favorável à obrigatoriedade do ensino, né, da Bíblia na escola, né. Então, são temas que
determinados surveys, e o ESEB é um desses, né, acaba captando, né? E aqui a gente parte de, inicialmente, um problema ainda que tem que ser trabalhado, mas hoje ele está em que medida a frequência religiosa e o pertencimento religioso estão associados ao conservadorismo moral no Brasil de 2022 e como essa relação varia conforme o voto em Lula e Bolsonaro no segundo turno. Estou juntando aqui católicos e evangélicos, né, e associando essas pessoas à frequência a culto religioso, que a gente tem frequência, nunca vai, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana, né? Sempre, né? Então, e aí as pessoas quando respondem o survey, os questionários, elas vão dizendo, né? Qual é a sua religião? A pessoa vai dizer qual é a religião, se ela vai ou não, a igreja, a frequência, em quem ela votou no segundo turno, né? Esses são os dados que a gente está utilizando. Deixa eu botar para cá. E aí criei aqui uma hipótese, né? Como eu coloquei a questão bem mista, né? Que está um pouco de sociologia política com ciência política, nessa, né? Questão do trato da hipótese, né? Então, a frequência, existe um estudo, né? Alguns estudos do Buriti, Fux e o Marx, Mário Fux e o Marx que fizeram recentemente, ele faz isso somente para os evangélicos. Ele faz somente para o evangélico, ele diz que a frequência do evangélico realmente, quanto mais ele frequenta, mais ele é conservador, né? Só que ele não faz isso para os católicos. Aí essa é a chave, digamos assim, inovadora do que eu estou trazendo, né? Tentando ver se realmente, né? Ou seja, essa religião, ela importa de fato, ou, que é minha outra hipótese, né? Que é a hipótese para tentar confirmar, a hipótese 3, se está nessa clivagem também de quem vota, né? Ou se é uma combinação, tá certo? Então, como os nomes já colocam, o nome da questão das hipóteses, pode ser, pode não ser, né? Ou seja, a gente vai, são testes de hipótese, né? Então, no conceito, o que eu trabalho aqui, o conceito de conservador, um texto do Samuel Huntington, né? Que seria, na tradução bem chula, né? A ideologia do conservadorismo enquanto ideologia, né? Então, e também um texto, né, do Quadros Madeira, né, que vai trazer a ideia, né, da questão desenvergonhada, né, da direita, que vai tratar da ideia de que o conservadorismo moral ele é mais entendido como uma orientação política cultural favorável à preservação de valores e de valores da ordem, autoridade, família tradicional, religião na vida pública e controle dos costumes. Tirei bem aqui um pouquinho a câmera, pessoal, porque eu estou falando do meu quarto, minha mulher vai estar passando aqui um pouquinho. Então, nisso aqui a gente vai observar, né, que eu coloquei, envolve resistência à ampliação de direitos, né, temos sexualidade, família, drogas e aborto. Para vocês terem uma ideia, no ESEB, existe a pergunta se as pessoas são favoráveis ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Aí quando a gente observa, filtra, né, por evangélicos, por quem votou em Bolsonaro, por exemplo, a gente observa que a resistência à ampliação desses direitos é muito alta, né? Quando a gente olha, por exemplo, evangélicos, também, católicos que votaram em Bolsonaro, também, tá certo? Ou seja, só que a gente vai refinar daqui a pouco. Então, isso inclui o apoio a formas de autoridade, né, de punição, disciplina social, como a pena de morte, moralidade penal, armas, militarização. Para a militarização, a gente vai falar mais à frente, mas eu posso adiantar, é que eles se colocam muito a favor de escolas militarizadas, né? Ou seja, o Bolsonaro criou uma figura, né, mais atrás da escola cívico-militar, né? E no ESEB aparece isso também. Então, de uma forma bem sintética, eu criei um índice, né? É um índice meio simples, muito simples mesmo. Para quem não conhece, o ESEB ele tem diversas questões. Na questão 31 dele, ele tem
14, se eu não me engano, variáveis, nessa pergunta 31. E aí essas 14 variáveis são essas que estão aqui embaixo, que falam variáveis sobre maioridade penal, se a pessoa é contra ou a favor da maioridade penal, casamento homoafetivo, se é contra ou a favor, adoção de casal por casais gays, se a pessoa é contra ou a favor, a pena de morte, se é contra ou a favor, né? Drogas, da mesma forma, legalização de armas, aborto, prisão para mulheres que abortam, oração em escolas públicas, detalhe, com uso obrigatório, né, da Bíblia, né, e militarização nas escolas. Eu criei, como coloquei, estou colocando algo que é bem simples. A gente colocou aquilo que é para não avançar, nós colocamos como que é posição conservadora. Por exemplo, se a pessoa é contra o casamento homoafetivo, a gente colocou enquanto posição conservadora. 0, não conservador, né? Então, a adoção por casais gays é contra, a gente indicou 1, né? Que ele é uma posição conservadora. E 0 para aqueles que são a favor da adoção por casais gays. E assim por diante. Então, isso aqui é a métrica, né? Ou seja, uma parte dessa métrica. Tentar mensurar. Então, a base de dados do ESEB, né, que é um survey nacional pós-eleitoral, do CESOP Unicamp, com eleitores de 16 anos ou mais no Brasil. Né? Então, a variável central são a religião, católica e evangélica, a frequência a missas ou cultos, e voto no segundo turno, ou em Lula ou Bolsonaro. Nas amostras analíticas, né, existem 1.245 entrevistas, foram feitas na época, lá em 2022, pelo CESOP. O modelo de controle caiu para 1.114 casos. Por que cai para 1.114 casos? São casos que a gente tem que filtrar a partir do modelo de regressão, e que esse modelo de regressão ele vai filtrar apenas aqueles casos que têm pelo menos 6 respostas, daquelas 14 que a gente observou, né? Por que isso? Porque se eu colocasse menos, eu poderia dar uma resposta estatisticamente enviesada, né? Nesse caso, não é só estatística, né? Porque a gente também está fazendo interpretações. Para isso, eu tive que fazer controles, né? Na regressão, eu fiz o controle de sexo, idade, escolaridade, renda, raça, cor e região. Que é esse controle? É o seguinte: será se isso, ou a religião casada com o voto, ou somente o voto, é forte para ser conservador? Então, nesse caso, para que eu possa realmente saber disso, eu tenho que controlar outros fatores. Por exemplo, eu tenho que ver se essa pergunta que eu acabei de colocar, se esses elementos, eles conseguem vencer esses outros fatores. Vou dar um exemplo que não aconteceu aqui com minha análise. Vamos supor que a escolaridade fosse preponderante. Então, o modelo daria errado. O modelo ia dizer, não, o que realmente faz a pessoa ser conservadora é a escolaridade. Não é isso. Não sei se vocês compreenderam. Então, quando eu coloco esses controles, o resultado que eu vou... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, perdoe que eu tô com minha filha que tá doente, minha esposa tá saindo com ela aqui. Só um minutinho. Me perdoe. Seguinte, então, no caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês é se isso consegue vencer esses controles ou não, certo? Vamos lá.
a técnica que eu utilizei, né? Uma técnica muito utilizada, principalmente na ciência política e também na sociologia quantitativa, né? Como o professor Bruno falou mais à frente, né? E até um ramo, Bruno, que a gente chama de ciências sociais da computação, né? Ou seja, ou computação das ciências sociais, como alguns podem fazer a tradução. Então, a gente utilizou regressão linear, ponderada com desenho de survey, né? Vou apresentar aqui gráficos para vocês com intervalo de confiança de 95%. Professor, o que é regressão linear? Numa questão bem simples, é o seguinte: eu faço um modelo estatístico, e nesse modelo estatístico eu coloco as informações de frequência ao culto, de quem votou, né, no segundo turno, em Lula ou Bolsonaro, coloco o sexo dessas pessoas, a idade, a escolaridade, a renda, a raça, a cor e a região. Então, quer dizer o seguinte: quando eu aplicar o modelo, duas ou mais variáveis, elas podem se destacar tanto acima, pode se destacar acima, né? Ou seja, o que quer dizer? Quanto mais eu disser que tem frequência religiosa, quais são as variáveis que crescem, né? Então, por exemplo, se a variável que crescer for o sexo, eu posso dizer que o sexo está associado ao conservadorismo, certo? E essa palavra associada é muito importante. Por quê? Porque esse trabalho que eu estou fazendo, ele não é de casualidade. Ou seja, não quer dizer que a resposta que eu vou apresentar aqui para vocês ser conservador é causado por isso, tá certo? Jamais, né? Não estou fazendo nenhum teste de casualidade. Posso fazer? Posso. Posso utilizar um propensity, um diff para fazer isso, mas eu não fiz. O que eu fiz foi uma associação. Bora lá. Continuando. Aqui o primeiro gráfico que eu estou chamando aqui de frequência, né? A frequência religiosa é uma frequência mesmo. A frequência a gente conta, coloca médias, certo? O que diz esse gráfico, né? São as médias ponderadas que eu estou trabalhando. Esse gráfico nós temos Lula aqui do lado esquerdo e Bolsonaro do lado direito. Não é nada a ver com esquerda e direita, é a ver mesmo com crescimento, né? No eixo X do meu gráfico, aqui embaixo, a gente tem aqui a frequência que as pessoas comparecem à missa, católicos, né, e católicas, ou ao culto, evangélicos e evangélicas. Nós temos do nunca a mais de uma semana por vez, né? Então, o que quer dizer esse gráfico? Esse gráfico quer dizer que as pessoas, sejam evangélicas ou católicas, que votaram em Lula, elas apresentam no nosso índice de conservadorismo moral, que está no eixo Y, um índice de conservadorismo moral menor do que o índice de conservadorismo moral de quem votou em Bolsonaro, seja ele católico ou evangélico. Se a gente observar um outro ponto que está trazendo aqui, é que o evangélico que votou no Lula, ele tem não só um índice maior de conservadorismo do que o católico que votou em Lula, mas se você olhar, também maior lá do primeiro ponto do Bolsonaro, né? O que essa frequência me diz, professor? Aparentemente, na frequência, ela está me dizendo que os eleitores são diferentes, apesar das religiões, e que votar em Bolsonaro parece ser, isso aqui é só descrição, parece ser mais forte do que a própria noção de religião para a questão do índice de conservadorismo. Mas será se é mesmo? Para isso eu tenho que fazer a regressão. Aí eu tenho que usar os controles, né? Naquela primeira eu não usei os controles, eu só fiz uma descrição. Essa daqui eu estou usando os controles, tá certo? Ao usar os controles, o que a frequência estava nos mostrando realmente tem muito sentido, né? Ou seja, aqui a gente observa que os índices dos eleitores de Lula
pode observar que o católico ele é bem menos conservador do que o evangélico, nesse caso. Principalmente quando a gente olha para o nunca, né? Mas mesmo esse católico, quando ele vai, católico que votou em Bolsonaro, ele já apresenta índices maior do que aquele que votou em Lula. Ou seja, se eu parasse só na descrição, só para vocês voltarem a observar aqui, que foi que eu pontuei, parece que eles são iguais. Mas quando eu jogo os controles, eles se diferenciam. Por quê? Porque naquela descrição, certamente, entre aspas, estava contaminado com outros fatores que eu não controlei. Tá certo? E ao não controlar, a gente pode ter uma resposta enviesada, né? Aí para cá já temos o controle. Então a gente consegue observar que a frequência a um templo religioso ou a uma igreja, ela importa sim para o conservadorismo, o índice de conservadorismo, tá certo? Deixar bem claro, para o índice de conservadorismo. Então, outro ponto é que não só a religião, mas a religião combinada com a frequência religiosa, combinada com o voto no segundo turno de 2022, se torna mais forte ainda essa questão do índice conservadorismo moral político, certo? Aqui esse predito é porque ele está com uma regressão. Né? Mas será-se que quem de fato mesmo que a regressão mostrou para a gente? O que ela mostrou para a gente? Será se de fato mesmo está ligada nessa combinação entre frequência e religião, ou está combinada ou somente na religião? Quando a gente olha, ou só no voto, quando a gente olha, pessoal, o que é interessante é que o voto em Bolsonaro, ele dispara. Pode observar aí no gráfico, ele dispara. Ou seja, o voto em Bolsonaro, ele mantém os fatores, o maior fator possível. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? Tem um índice de fatorial e demonstra que o voto em Bolsonaro é mais forte até do que a frequência religiosa. Porém, quando eu caso uma coisa com a outra, né, eu deixo isso bem potente, bem forte. O que a gente observa? Lembrando até que o professor Edilson colocou, né, anteriormente. A gente não apenas diz o que o senso comum fala, né? Os evangélicos são mais conservadores do que os não evangélicos. No segundo ponto, a gente vê o voto evangélico, né, no segundo turno, né, aqui nesse gráfico aqui de ponderações. O que isso demonstra? Demonstra que a gente está fazendo uma análise, né, tentando capturar uma análise a partir não só do senso comum em si, mas costurando, né, teorias, né, Huntington, Fuchs, né, o Quadros, tentando costurar isso de uma forma com algo que é empírico, né, tentar trazer isso para a discussão. Avançando um pouco, na síntese dos modelos que eu trouxe aqui, né, a gente tem assim a passagem no modelo simples, que é aquele primeiro gráfico que eu mostrei, para o modelo controlado, né, que altera a interpretação substantiva. Né. Na frequência religiosa, o coeficiente positivo significativo, a prática religiosa está associada a maior conservadorismo moral. Né. Aqui, a religião e o voto, a entrada do voto aumenta muito a capacidade explicativa do modelo. Esse R2 quer dizer o seguinte, nesse coeficiente, se eu deixasse somente a religião, a gente alcançaria um R2 de 0,053, que é altamente significativo. Porém, quando eu insiro o voto, ele superdimensiona, ou seja, ele pula para o dobro disso, certo? Quer dizer que o posicionamento político casado com a religião, ele é muito forte, nesse caso, para explicar o índice, né, do conservadorismo moral que eu criei. As interações, elas não indicam que o efeito da frequência varie de modo claro entre religião e política. Ou seja, por que eu estou colocando isso? Porque o voto no Bolsonaro dispara. Né? E outra coisa, quando eu coloco assim, o efeito, porque não é causa, tá certo? É associação.
Os controles sociais, mesmo com sexo, idade, escolaridade, renda, raça, cor, região, o voto em Bolsonaro permanece o maior coeficiente substantivo, ou seja, nenhum desses controles conseguiram vencer essas variáveis que eu trouxe para cá, né? E aí, numa discussão teórica rápida, o professor Ricardo Mariano, ele vai mostrar que esse ativismo político evangélico conservador ajuda a compreender a presença pública de agendas morais no Brasil contemporâneo, né? Não só nessa publicação de 2016, mas até as mais recentes, que ele trata isso. Inclusive, ele vai dizer que seria um erro crasso a gente dizer que evangélico é igual, né? E a gente observa aqui, nos gráficos, eles são diferentes, né? Se você observar o gráfico do evangélico que vota em Lula e vota em Bolsonaro, eles são diferentes, mesmo por frequências. O Joanildo Buriti, ele traz também isso, né? Que a religião aparece como força pública e publicamente disputada. Por isso, o povo evangélico não deve ser tratado como unidade homogênea, né? Não só homogênea, mas como ele vai dizer também nesse texto e em outros textos, que eu não coloquei aqui ainda estou na construção do texto, que ele se tornou uma figura pública, ou seja, o evangélico se tornou uma figura de disputa pública, né? Ou seja, por votos, ou mesmo de força de dizer a moral, né? Vamos chamar assim. O Mário Fux e o Marques, eles fizeram um artigo em 2022 que também trabalha somente o evangélico e demonstra um pouco disso, né? Consistência entre ideologia e voto, tornando Bolsonaro um polo de agregação de valores conservadores, né? Ou seja, mesmo quando eu inseri os católicos, aquilo que o Fux e o Marx colocam, né, ainda está valendo, ou seja, só que de uma forma diferente, né? Minha contribuição, né, bem tímida mesmo, né, foi incluir os evangélicos, os católicos, perdão, para saber se realmente tinha isso. Interpretação dos achados, né, rapidamente, a religião fornece repertórios morais e redes de sociabilidade. O bolsonarismo organiza politicamente esses repertórios, né? E somado, né, à frequência religiosa e a um determinado comportamento, escolha religiosa, isso superdimensiona, né? Então, para não pegar muito tempo, Bruno, a religião importa, mas o campo político organiza a forma como ela importa. A frequência religiosa está associada a maior conservadorismo moral. O voto em Bolsonaro é o principal marcador substantivo do índice. Ser evangélico isoladamente não explica a variação observada quando entra o voto, a frequência religiosa e controles sociais. Ou seja, outro ponto que é interessante, que é aquilo que disse o Buriti, que disse também o Mariano, como os evangélicos não são iguais, né? Evangélico lulista e evangélico bolsonarista ocupam posições distintas, né, nesse espaço moral. Os resultados indicam associação, não casualidade, certo? Deixar claro novamente, né? E a formulação final, a pergunta relevante não é apenas qual a religião mais conservadora, mas em que condições a religião se articula a campos políticos conservadores, né? Então, praticamente, essa é a ideia. Professor Bruno, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Bruno é uma pessoa que eu tenho não só como amigo, mas como admiro bastante, né? E fico muito feliz por esse espaço de estar aqui apresentando esse trabalho para vocês.